determinando providências devidas. São inúmeros os casos de crianças que têm que se deslocar distâncias enormes, às vezes até para outros estados distantes de seu lar, para a realização de procedimentos cirúrgicos. Neste diapasão, torna-se imperativa a criação e a ampliação das UTIs pediátricas. De igual modo, é urgente que centros cirúrgicos infantis sejam implantados em todo o país para que o direito ao acesso à saúde seja efetivado em todas as regiões. Evidentemente, senhoras deputadas e senhores deputados, para que as pessoas com trissomia possam desfrutar de uma vida plena e saudável, é imprescindível diagnosticá-los de forma rápida e eficiente e oferecer com efetiva eficiência os tratamentos adequados. Ainda nesse aspecto, é essencial que o desafio relativo às subnotificações de nascimento de pessoas com síndrome de Down seja superado, para que os dados oficiais sejam seguros e capazes de referenciar a dimensão da questão e apontar a forma adequada para a ação do poder público. Nessa direção, merece destaque a campanha Síndrome de Down tem diretriz, por meio da qual difunde-se as diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down, que explicam as principais ocorrências e estabelecem um calendário de acompanhamento médico, exames e vacinas indicadas para que essas pessoas com síndrome de Down possam ter realmente uma vida saudável. Felizmente, ainda que por meio às dificuldades existentes, há muito que festejar na data de hoje, deputado André Quintão. É notório que as pessoas com síndrome de Down têm rompido muitas barreiras e apresentado grandes avanços. Em todo o mundo, e também no Brasil, é cada vez maior o número de pessoas com síndrome de Down que estudam, trabalham, vivem com autonomia, casam e alcançam posição destacada no ambiente universitário. Nessa data, portanto, renovamos a nossa confiança em que os esforços se multiplicam, resultarão na derrubada definitiva de barreiras que impedem a inclusão das pessoas com deficiência. Nesse momento, até mesmo por uma deferência muito especial, eu quero aqui reproduzir a mensagem do deputado Eduardo Barbosa, presidente da Federação das APAES, e que nos enviou o presente comunicado e que passo a fazer a sua leitura, anexando a nossa fala neste dia 21 de março de 2018. Quero cumprimentar o deputado Duarte Bechir e todos os deputados dessa comissão. Eu quero saudar aqui os deputados membros da comissão, o deputado Nozinho, o deputado Arnaldo Silva, o deputado Leandro Genaro, quem promoveu hoje a audiência, o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado Elismar Prado, que sempre empresta os seus trabalhos à comissão, a deputada Ione Pinheiro, a deputada Celise Laviola, todos esses pares da casa, ao tempo em que precisamos, têm se comprometido com o trabalho na comissão, e em nome deles também o deputado Eduardo Barbosa os cumprimenta e vai adiante. Essa comissão que discute de forma permanente as questões que envolvem a pessoa com deficiência em nosso Estado. Obrigado pela deferência, não só à minha pessoa, como ao movimento que represento, as APAES. Dessa forma, deixo aqui a minha mensagem nessa sessão que hoje vocês, os senhores deputados e deputadas, dirigem mais uma vez com muito zelo e com muita sensibilidade. As datas de comemorações devem ser vistas de forma extremamente consciente. O bom seria se nós não tivéssemos nenhuma data que viesse salientar as especificidades das pessoas, porque sonhamos ainda com uma sociedade onde todos sejam semelhantes de fato, semelhantes nas oportunidades, nos seus direitos cotidianos, seus direitos individuais e sociais. Mas, infelizmente, nossa sociedade ainda cria segmentos, guetos, separações e distingue aqueles que podem e que não podem usufruir daquilo que a inteligência humana constituiu. E, por isso, as datas se tornam essenciais para despertar o outro, aquele que não se enquadra naquela característica
para perceber que as possibilidades humanas são diversas e que nós temos que aprender a conviver com todas essas possibilidades. Possibilidades de caráter, de talentos, de preferências, de dificuldades, de defeitos, mas que a essência humana exige de nós a compaixão dentro do aspecto de se colocar no outro lado, pois apenas dessa forma passamos a respeitar as pessoas. Então deixo aqui a essa homenagem e tenho certeza que essa comemoração realizada na Assembleia de Minas tem impactos políticos e educativos grandiosos. Abraços, deputado Eduardo Barbosa. Uma parte. Perfeitamente, uma parte ao líder, deputado Durval Ângelo. Antes de mais nada, quero aqui fazer um elogio, deputado Duarte Bechir, ao seu trabalho à frente dessa comissão. Acho que é algo muito importante, muito significativo, que merece ser elogiado. Eu acho que o papel do parlamentar é este, na defesa, principalmente dos mais excluídos, dos mais marginalizados na sociedade. Mas aqui a gente tem que, nessa semana da pessoa com deficiência, fazer um registro a respeito da manifestação preconceituosa da desembargadora Marília de Castro Neves, que fez 3 afirmações recentes, onde demonstra que uma magistrada não dignifica a toga que ela deveria vestir. Em redes sociais, além do preconceito que ela manifestou e a mentira em relação à vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro, ela também fez uma fala depreciativa sobre uma professora com síndrome de Down. Perfeito. E é uma professora auxiliar, e onde ela se interroga: o que será que essa professora ensina a quem? Espere um momento, que eu fui me matar e já volto, tá? Infelizmente, ela não vai fazer a segunda afirmação da assertiva dela, que seria algo que talvez melhoraria muito o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de triste memória e envolvido em tantas denúncias de corrupção. E é interessante que a resposta dela é em relação a Débora Seabra, uma jovem de 36 anos, que é a primeira educadora com síndrome de Down no Brasil, e que já lançou até livro, e livro com apresentação por grande escritor da academia, o Baldo Ribeiro, da Academia Brasileira de Letras. E é uma professora que, inclusive, já foi numa rede de televisão, teve uma reportagem sobre ela. Então, ela se referia particularmente a uma notícia da Voz do Brasil a respeito de uma portadora, professora, a Débora Seabra. Então, eu acho que é lamentável. E aqui, aproveitando, fica o nosso protesto. O CNJ anunciou que vai investigar essa cidadã, porque ela também defendeu a morte do deputado Jean Willis, dizendo que ele não valia a bala que poderia matá-la. Demonstrou ali preconceito também do ponto de vista em relação ao público GLBTT, Então, acho que é um absurdo. Então, eu acho que fica, de um lado, esse trabalho brilhante seu, que você coordena, que merece todo o destaque. Você é o deputado das APAES aqui nessa casa, é o deputado da pessoa com deficiência, destaca esse trabalho. De outro lado, é essa desembargadora desmoralizando e, ao mesmo tempo, com um papel tão negativo em relação, e tão preconceituoso, em relação a alguém com síndrome de Down. Então, acho que eu gostaria de fazer essa ressalva, esse destaque. Eu quero, presidente, agradecer a palavra do deputado Durval Ângelo,
que vem acrescentar fortemente aquilo que nós traduzimos no nosso discurso. Nós vamos, através da comissão, tomar as providências para que, junto ao CNJ, chegue o ponto de vista, a reclamação, a opinião, a nossa indignação com essa magistrada do Estado do Rio de Janeiro, e que no dia de hoje, muito bem lembrado pelo deputado Urval Ângelo, essa magistrada diz, numa pergunta nas redes sociais, o que essa mulher poderia ensinar para os outros. Talvez a magistrada precise, ela, primeiro, aprender a respeitar o ser humano, as diversidades, antes de questionar a professora que tem síndrome de Down, mas que exerce o seu trabalho com muita honradez, determinação e gosto, ao contrário da magistrada que, em sua consciência maligna, perversa, exclui as pessoas de uma forma que nós todos aqui na casa e através da comissão trataremos de repercuti-la junto ao CNJ, pedindo que as providências sejam tomadas. E para terminar, presidente Dalmo Ribeiro, fizemos esse trabalho, esse material estará sendo distribuído aos nossos pares e a toda a assessoria da casa, especialmente hoje, sobre a síndrome de Down, dia 21 de março. Aqui contém mitos e verdades. Aqui fala o porquê do dia 21/3, que não é por acaso. Aqui conta a história, pede apoio e reconhece o valor que tem que se dar nessa luta para que as pessoas com síndrome de Down sejam reconhecidas e inseridas e respeitadas na sociedade. Nós vamos estar fazendo a divulgação desse material para os demais pares. Agradeço a oportunidade e termino dizendo, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu respeito e trabalho por essa luta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Antônio Jorge. Não, me escuta, que o abraço vai ser mais caloroso. Amigos e amigas, caríssimos deputados, aqueles que nos assistem, eu queria dizer da minha tristeza com o dia de hoje. Eu fui saindo do banho para ir trabalhar, recebi uma ligação aos prantos da minha filha, perguntando se a polícia estava na minha casa. Já houve um tempo em que a gente dizia quem não deve não teme. Esses tempos bicudos a gente não deve e teme do mesmo jeito. Existem muitos abusos, não foi o caso. E eu me preocupei, então, em saber o que acontecia, já que minha filha relatava uma matéria de um jornal de grande circulação, que dizia que a polícia estava na minha casa, que tinha um helicóptero sobrevoando, que eu estava sofrendo busca e apreensão. Alguns colegas me ligaram para saber se eu estava recebendo alguma condução coercitiva, coisas que o valham. Ao fim e ao cabo, apurando o que estava acontecendo, foi iniciada hoje uma operação da Polícia Federal para apurar possível irregularidade num contrato executado pela Secretaria Estadual de Saúde. Importante dizer que a empresa alvo dessa investigação, ela está na SES desde 2003 ou 2004. A empresa, portanto, antecedeu a minha entrada na SES. Após a minha saída, ela permaneceu na SES, presta serviços ao governo até hoje, acho que é a Secretaria de Governo. Portanto, deve ser uma empresa com portfólio robusto que justificasse sua presença numa licitação da SES. Obviamente, nem eu, nem outro gestor contrata empresa alguma por ato de vontade. As grandes estruturas do governo do Estado, que contam com controladoria, auditoria, jurídico, setor de compras, que, ao fim e ao cabo, faz o certame licitatório, que são responsáveis, e nem mesmo a execução do contrato é feita diretamente pelo gestor da pasta, no caso específico, ela pela área da comunicação. Mas a Polícia Federal teve um indício esse consignado pela própria Controladoria Geral do Estado, e procedeu a uma investigação. Quero dizer, do que eu apurei pela imprensa até agora, acho que uma investigação
importante, correta. Tive notícias que a coletiva do delegado federal